Em Jujutsu Kaisen, os feiticeiros são os responsáveis por exorcizar as perigosas maldições e por isso são divididos em vários graus que indicam a força deles e teoricamente facilitam a escolha para melhor designar suas missões. E o maior rank entre todos é o grau especial, o rank que é liderado de longe por Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da história. Mas existe um grau abaixo do grau especial que também possui diversos feiticeiros bem poderosos e que alguns conseguem até mesmo fazer frente a maldições de grau especial. Esse é o grau 1. E nesse vídeo você verá todos os feiticeiros de Jujutsu Kaisen que foram classificados como grau 1, ranqueados do mais fraco ao mais forte. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Jujutsu Kaisen, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa obra maravilhosa. E de quebra, ganha uma comunidade saudável pra gente trocar aquela ideia gostosa sobre animes e mangás. Porque aqui também tem vídeo de outras obras como Bleach, Black Clover, Demon Slayer, enfim. É um prato pra você que é fã de animes e mangás. E você vai encontrar tudo isso também na UniTV, a incrível plataforma para você que ama animes, filmes, séries e muito mais. Lá você irá reviver os momentos épicos dos seus animes favoritos, inclusive o anime do menino que gosta de falar salmão. Então não perca essa oportunidade e baixe a UniTV agora, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, antes de começar a lista de fato, eu preciso deixar claro que aqui eu tô considerando todos os feiticeiros relacionados ao grau 1 e por isso o ranking contará com feiticeiros de semi-grau 1 e também grau 1 especial, beleza? E caso você não entenda bem o que significa cada grau desse, eu vou te explicar de forma simples e rápida pra gente ir pro ranking, então vem comigo, porque o semi-grau 1 é uma classificação para feiticeiros que completaram suas missões acompanhadas seguindo sua recomendação para o grau 1 com resultados satisfatórios. O grau 1 são aqueles que defendem os padrões do que um feiticeiro deve se esforçar para ser e são os que são aptos a liderar a sociedade. É o status mais alto que um feiticeiro pode esperar alcançar através da progressão natural à medida que sobe de grau, já que o grau especial é algo além e é uma exceção, e o nível de perigo das missões, a quantidade de confidencialidade que lhes foi confiada, a compensação são muito maiores do que o semi-grau 1 e inferior. E por fim, o grau 1 especial. E aqui é um posto que se refere a feiticeiros fora do sistema de escolas técnicas, ou seja, que não foram graduados nas escolas de Jujutsu, cujo poder é considerado no nível de feiticeiro de grau 1, como por exemplo os feiticeiros do clã Zenin. Então, deixado isso claro, vem comigo conferir todos os feiticeiros de grau 1 de Jujutsu Kaisen do mais fraco ao mais forte. E para abrir nosso ranking em 16º lugar, Utahime Iori, uma feiticeira de semi-grau 1 e supervisora dos alunos da escola de Kyoto, que não vimos muito dela em ação, porém conhecemos sua técnica inata, que é chamada de Área do Solo Proibido, que serve para amplificar temporariamente a energia amaldiçoada de qualquer feiticeiro dentro do seu alcance, incluindo ela mesma. Utahime faz isso através de um ritual usando encantamentos, sinais de mão, dança e música. Para incluir todas essas etapas, a eficácia da técnica pode ser elevada para 120%, assim como vimos ela fazer com o vazio roxo do Gojo no início do combate contra Sukuna, para que assim ele pudesse dar o cartão de visitas ao Rei das Maldições. Em 15º lugar, Ranta Zenin, um membro do clã Zenin e que faz parte da unidade de elite de feiticeiros de Jutsu, os Rei, e era classificado pelo menos como semi-grau 1, onde Ranta lutou de forma bem organizada ao lado de Jinichi Zenin contra Maki. Ele tentou usar suas técnicas em conjunto para derrubá-la rapidamente. Infelizmente para o clã Zenin, o corpo de Maki escapou da energia amaldiçoada e ganhou imenso poder, e suas técnicas não foram suficientes para detê-la. A sua técnica inata é o olhar paralisante, que permitiu o feiticeiro paralisar qualquer um que ele olhe em uma aura imobilizadora, e ao tentar restringir Maki, que estava imensamente poderosa, a reação dos olhos de Ranta foi grande demais, e assim Maki foi capaz de empurrar os olhos conjurados e quebrar a paralisia, fazendo com que os olhos de Ranta sangrassem profundamente. Em 14º lugar, Tojuro Zenin, ele também era um membro do clã Zenin, e também fazia parte da unidade de elite de feiticeiros de Jujutsu, os Rei, onde também era classificado como pelo menos nível semi-grau 1. Embora ele não fosse páreo para a imensa destreza física de Maki durante seu ataque, ele mostrou algumas capacidades de combate corpo a corpo e mobilidade decente antes de morrer. A sua técnica inata era aparentemente a manipulação de terra, onde ele se mostrou capaz de criar braços feitos de terra gigante em sua luta contra Maki, porém a feiticeira o derrotou. Em 13º lugar, Kokishimuta era o feiticeiro de semi-grau 1 e estudante do 2º ano da escola Jujutsu de Kyoto, que usava o seu fantoche, Ultimate Mekamaru, como seu substituto para frequentar a escola, porque não podia sair por aí, devido ao seu corpo doente e frágil que foi resultado dele ter nascido
com restrição celestial. Porém, vimos depois que Mahito usou sua modificação da alma para fazer o corpo do feiticeiro ficar curado, e assim ele se transformou no Aki de Chainsaw Man, porque os personagens são extremamente parecidos. Mas, piadas à parte, por causa da sua restrição celestial, a energia amaldiçoada de Kokishimuta era grande o suficiente para cobrir todo o Japão, já que ele acumulou por anos da sua vida para usar o seu Mekamaru modo absoluto. Muta podia controlar vários fantoches ao mesmo tempo, remotamente, a uma grande distância, e cada fantoche desse possuía diversas habilidades de combate, como o uso de garras, o seu ultra canhão, a mobilidade Albatross, que é um canhão que sai da sua boca, e também o canhão definitivo, que é o seu disparo mais poderoso nessa forma e que também sai da sua boca. E na tentativa de derrotar Mahito, o feiticeiro estava preparado para liberar toda a sua vida de reservas de energia amaldiçoada para vencer, algo que ele usou de forma muito estratégica e quase foi suficiente para exorcizar a maldição de grau especial, mas infelizmente ele acabou sendo derrotado e o Mahito fez a primeira raiva aos leitores do arco de Shibuya. E claro, não posso deixar de mencionar que ele conseguiu esse feito usando o seu Ultimate Mekamaru modo absoluto, que é um fantoche gigante que grita igual Eren de Shingeki no Kyojin, que o Muta pilotava a partir do cockpit na cabeça dele e era capaz de fazer ataques de larga escala usando energia amaldiçoada armazenada por anos, onde poderia usar, por exemplo, o seu canhão ultra de forma muito mais poderosa. Além disso, o feiticeiro de Semi-Grau 1 pode usar domínio simples a partir de 4 tubos que ele armazenou na técnica, já que era a única maneira que ele poderia fazer o domínio funcionar, e os inseria em um painel, e assim eram ativados com a carga técnica, e a partir daí, o Mekamaru pode mudar seus dedos em ponta ou canhões que podem injetar o efeito do domínio simples no inimigo. Em 12º lugar, Noritoshi Kamo, o aluno do 3º ano da escola de Kyoto, feiticeiro de Semi-Grau 1 e um ex-herdeiro do clã Kamo. Noritoshi não só possui talento inato natural para o Jujutsu, por ser de uma das 3 grandes famílias feiticeiras, mas o seu intelecto e habilidade física para fazer o bom uso dele o ajuda a ser um combatente bastante versátil. Noritoshi perdeu a maior parte do incidente de Shibuya, mas contribuiu para a última batalha contra Kenjaku, usando suas flechas de longo alcance. Durante o jogo do abate, ele foi capaz de se manter batalhando contra a forma de espírito vingativo do Naoya Zenin, enquanto ele era o útero amaldiçoado ao lado de Maki. Porém, quando Naoya evoluiu para sua forma final, o feiticeiro de Semi-Grau 1 não conseguiu lidar. Noritoshi Kamo é capaz de usar várias técnicas de sua manipulação de sangue, que é a sua técnica herdada, uma após a outra, sem que elas percam qualquer eficácia, e isso se deve ao seu grande controle de energia amaldiçoada, tornando-o assim até mesmo capaz de manipulá-la ao redor do seu cérebro para bloquear a fala amaldiçoada de Togi Inumaki. Mas falando da sua técnica herdada e suas técnicas, Noritoshi pode usar a escala vermelha fluida, que aumenta a sua temperatura corporal, a velocidade de pulsação e o número de glóbulos vermelhos para dar a si mesmo muito maior energia e capacidades físicas. Outra técnica é a vinculação carmesim, onde transforma o sangue em uma rede para prender o inimigo, como vimos ele fazer com a Nui do Megumi. Outra técnica é fatiando o exorcismo, onde ele gira uma roda de sangue em alta velocidade para criar um projétil como se fosse uma lâmina. E por fim, suas duas últimas técnicas, a convergência, onde ele comprime e condensa um sangue até o seu limite, e também o sangue perfurante, onde ele dispara um feixe de sangue de longo alcance com capacidades extremas de perfuração de carne. Em 11º lugar, Togi Inumaki. Ele é um descendente do clã Inumaki, feiticeiro de Semi-Grau 1, estudante do 2º ano da escola de Kyoto e também herdou a técnica da fala amaldiçoada do seu clã. O talento de Togi é altamente reconhecido. Quando ele era apenas um aluno do 1º ano, era o único dentre seus companheiros de classe que podia assumir missões sozinho. Naquela época, até mesmo o Suguru Geto acreditava que Togi era abençoado com grande potencial. E no momento atual da obra, não ouvimos muito de Togi porque ele perdeu seus braços no incidente de Shibuya. Porém, durante um intercâmbio entre as escolas de Tóquio e Kyoto, o Hanami atacou os feiticeiros. Ele foi um dos principais estudantes a combatê-la, a ponto de que Megumi e Noritoshi só sobreviveram a uma perseguição prolongada com a maldição de grau especial, porque Togi era o único com habilidade que poderia imobilizá-la naquele ponto da obra. E claro, ao lado da resistência, a fala amaldiçoada requer um alto grau de energia amaldiçoada, especialmente se Togi enfrentar uma maldição poderosa. E sua própria presença no campo de batalha torna difícil para qualquer um contra ele se concentrar devido à natureza da sua técnica. Embora o uso excessivo de sua habilidade crie uma reação ao seu corpo, Togi ainda pode liberar ataques capazes de afetar maldição de grau especial também, o que me fez lembrar que não expliquei ainda o que é a fala amaldiçoada, embora seu nome seja muito sugestivo, e a maioria de vocês também saibam o que ela faz. Porém, caso você não saiba ou não lembre, a técnica do Togi permite que ele infunda suas palavras com energia amaldiçoada para forçar todos aqueles que o ouvem seu comando a obedecer, e quanto mais exigente é o comando, maior é o preço que o corpo do feiticeiro paga, porque ele pode sim machucar. Maldições mais fracas podem ser exorcizadas com comandos poderosos sem reação. As palavras
ainda menos poderosas consumirão mais energia e resistência quando usadas contra oponentes com mais energia amaldiçoada do que o Toge. Mas agora, abrindo o nosso top 10, Atsuya Kusakabe. Ele é um feiticeiro de Jujutsu de grau 1 e instrui os alunos do segundo ano da escola de Tóquio. E apesar de não possuir uma técnica inata, é respeitado e é um mestre espadachim do novo estilo das sombras. E Kusakabe admite abertamente em várias ocasiões que não gosta de enfrentar maldições de grau especial e as evita a todo custo. No entanto, ele está totalmente confiante de que pode derrotar outros tipos de adversário, como por exemplo os usuários de maldição Toshihisa Negi e Manami Suda, por exemplo. Ele considerou abaixo do seu nível. Enquanto vários feiticeiros de Jujutsu em treinamento estavam lutando para obter o reino da prisão do pseudo-gueto, o vulgo Kenjaku, Kusakabe interveio a tempo de salvar a vida de todos os seus aliados, e o Kenjaku até mesmo chegou a afirmar que foi o primeiro a entrar na batalha com habilidade real. E como um feiticeiro de grau 1, Kusakabe possui níveis respeitáveis de energia amaldiçoada, e para compensar sua falta de técnica inata, Kusakabe dominou o novo estilo das sombras. E isso requer aplicações de energia amaldiçoada finamente controladas, como fundir, por exemplo, o domínio simples e revestir a lâmina de sua katana com energia amaldiçoada. E assim ele se mostrou capaz de usar duas técnicas: o Bato, com a técnica de desembainhar da espada rápida, que a lâmina de Kusakabe e energia amaldiçoada gira em torno da lâmina para aumentar drasticamente sua velocidade do desembainhar. Essa técnica foi suficiente para torná-lo a técnica de espada Iai mais rápida no novo estilo das sombras. E por último, mais não menos importante, o desembainhar da espada da lua da noite, que assume uma postura diferente do Bato, porém suas capacidades são desconhecidas porque o Kusakabe foi interrompido antes de executá-la completamente. Em nono lugar, Masamichi Yaga. Ele era o diretor da escola Jujutsu de Tóquio e um feiticeiro de grau 1. Ele era usuário de cadáver amaldiçoado, bem também como criador e pai de Panda. Yaga era o usuário mais proeficiente de cadáveres amaldiçoados de qualquer feiticeiro. Ele foi o único capaz de desenvolver cadáveres amaldiçoados totalmente independentes que retêm sua própria energia amaldiçoada. E o Panda é o melhor exemplo disso, porque é a sua melhor criação, onde ele é um cadáver amaldiçoado mutante com 3 núcleos e emoções autossustentáveis. E a ameaça potencial da criação de cadáveres amaldiçoados sencientes quase levou os superiores a promover Yaga a um grau especial e colocar uma restrição indefinida sobre ele. Eles temiam que ele pudesse efetivamente criar seu próprio exército que não requer apoio externo, e o Yaga desenvolveu numerosos cadáveres amaldiçoados capazes de realizar uma variedade de tarefas. Alguns eram para combate e outros forneciam apoio ou treinamento. Porém, enquanto o principal talento desse feiticeiro era criar seus fantoches, ele era capaz de exorcizar espíritos amaldiçoados por conta própria também, e provavelmente era um combatente de curta distância muito habilidoso, já que foi ele que ensinou o Panda a lutar, além de que também, quando ele foi derrotado por Gakuganji, ele também foi capaz de feri-lo. E assim nós chegamos ao nosso oitavo lugar, que é o Yoshinobu Gakuganji. Ele é o diretor do colégio de Kyoto e um membro dos superiores de Jujutsu, e não vimos muito dele em ação, além de quando ele batalhou contra Juzo Kumiya, e não vimos tanta coisa também, além da demonstração de sua técnica inata. Porém, sabemos que ele venceu Yaga e deu um fim à vida do diretor de Tóquio, e por isso ficará nessa posição. Mas falando da sua técnica inata, Gakuganji usa seu corpo como dispositivo de amplificação sonora, amplificando as melodias que ele toca com a sua guitarra elétrica, e assim lança várias ondas de energia amaldiçoada. Em sétimo lugar, Mei Mei é uma feiticeira de Jujutsu de grau 1, que trabalha de forma independente e apenas em troca de dinheiro. Mei Mei também é a irmã mais velha de Uyui e foi senpai de Satoru Gojo e Suguru Geto durante seu tempo na escola Jujutsu. E apesar de ser forte, Mei Mei no seu início do mundo Jujutsu acreditava que nasceu com a técnica inata fraca porque só lhe permitia controlar pássaros. Porém, como resultado de muito treino, ela se tornou muito forte sem ficar dependendo da técnica e se tornou uma combatente corpo a corpo usando ferramenta amaldiçoada extremamente eficiente. Graças a esse treinamento, Mei Mei foi capaz de derrotar Niji Ebina, uma usuária de maldição que acreditava ser tão forte quanto um semi-grau 1. No arco de Shibuya, ela teve que enfrentar a maldição da doença de grau especial convocada através da manipulação de espírito amaldiçoado de Kenjaku no corpo do Geto, a divindade da varíola, que prendeu Mei Mei dentro da sua expansão de domínio, com condições que poderiam matá-la em apenas 3 segundos. Porém, com seu alto nível de inteligência e a ajuda do seu irmão, Mei Mei conseguiu derrotar o inimigo após muito esforço. Um feito que impressionou Kenjaku, que admitiu que Mei Mei era excepcionalmente bastante forte para um feiticeiro de Jujutsu da era moderna. E a sua técnica inata, como já citei, é a capacidade de manipulação de corvos, usando energia amaldiçoada depois de imbuí-la neles. E ela pode controlar várias aves ao mesmo tempo e também
Porém, a uma grande distância, Mei Mei também pode compartilhar a visão com os pássaros, permitindo que ela veja o que eles veem. E com essa técnica, ela pode usar a habilidade Ataque de Pássaros de Mei Mei, usando um voto vinculativo, força-o a cometer suicídio por ela, em troca de exercer os limites da energia amaldiçoada do pássaro, tipicamente fraco. Em sexto lugar, Aoi Todo. Ele é um estudante do terceiro ano da Escola de Jujutsu de Tóquio e um feiticeiro de grau 1. Todo foi treinado por Yuki Tsukumo e considera o Itadori como seu melhor amigo. Peraí. Errei, fui moleque. Ele o considera o seu my best friend. Aoi sozinho derrotou 5 espíritos amaldiçoados de grau 1 e um grau especial durante o ataque da linha noturna de Geto em Kyoto. Ele só usou sua técnica amaldiçoada para derrotar o grau especial, e esse feito se tornou muito conhecido em toda a comunidade de Jujutsu e causou até mesmo o boato que o Aoi Todo derrotou todas as 6 maldições sem usar sua técnica amaldiçoada. A compreensão do Aoi da energia amaldiçoada permitiu que ele ensinasse Yuji a usá-la corretamente, ao lado da sua velocidade e força sobre-humana. Enquanto lutava ao lado do Itadori, Aoi quase foi capaz de derrotar Hanami, um dos espíritos amaldiçoados de grau especial mais poderosos que apareceram. Outro ponto é que o Aoi Todo é muito inteligente e possui um QI de 530 mil. E usando sua própria experiência e vasta compreensão de Jujutsu, ele foi capaz de transformar Yuji Itadori de um feiticeiro de Jujutsu abaixo da média em um lutador capaz de enfrentar espíritos amaldiçoados de grau especial. Além disso, sua velocidade de pensamento é incomparável, capaz de revisar todo o conjunto de movimentos de Hanami em apenas 0,01 segundos, e assim conseguiu determinar com precisão a maneira correta de se defender dos seus ataques. Todo tem um alto grau de energia amaldiçoada e uma boa compreensão de como utilizá-la. Ele é capaz de reforçar seus socos o suficiente para obliterar maldições em um único soco e pode infundir sua energia em ferramentas amaldiçoadas. Para defesa, ele também pode aplicar um revestimento de energia amaldiçoada em seu corpo para se proteger de ataques. Características essas que foram ainda mais exploradas quando ele, junto com Itadori, conseguiu enfrentar Mahito no final do incidente de Shibuya e derrotaram a maldição, embora tenha sido Kenjaku quem deu o real fim a ele. A sua técnica inata é a Boogie Woogie, permite que ele mude as posições de qualquer coisa com energia amaldiçoada dentro do seu alcance, como a palma de suas mãos. Ele pode mudar a si mesmo com a localização de outra pessoa ou mudar de duas partes diferentes de si também. Todo também pode usar domínio simples para neutralizar automaticamente todas as técnicas amaldiçoadas em uma área definida no espaço. Por fim, ele também pode usar o Black Flash, é uma técnica que cria distorção espacial quando o usuário se conecta com o impacto de energia amaldiçoada dentro de um intervalo muito curto de tempo, e o fenômeno faz com que a energia amaldiçoada fique preta, criando um ataque que é 2,5 vezes mais forte que um golpe normal. E vale comentar que o Todo usou o Flash Negro pela primeira vez quando ele e o Itadori lutaram contra Mahito durante o incidente de Shibuya, um feito realmente incrível, assim como o seu like, porque apenas com ele esse vídeo vai chegar em mais fãs de Jujutsu Kaisen e de quebra vai ajudar muito o meu trabalho. Então curte aí, beleza? Porque abrindo aqui no nosso top 5, Ento Nanami, um ex-aluno da escola de Jujutsu de Tóquio e um feiticeiro de grau 1. E o curioso sobre ele é que Nanami inicialmente deixou a escola de Jujutsu depois de se formar para se tornar um assalariado, mas retornou 4 anos depois para continuar trabalhando como feiticeiro. E quando se trata de habilidade de combate, Nanami é capaz de lutar do mesmo nível de espíritos amaldiçoados de grau especial, e enquanto Mahito ainda estava na sua infância de existência, Nanami foi capaz de acompanhá-lo de igual para igual, e com a falta de informações sobre a habilidade de Mahito, Nanami sofreu um golpe direto em sua alma, mas ainda foi capaz de sobreviver, algo que ninguém que enfrentou Mahito antes tinha conseguido fazer. O próprio Mahito considerava Nanami excepcionalmente forte e um oponente digno, muito mais forte do que um feiticeiro comum, e durante o incidente de Shibuya, Nanami mostrou sua capacidade em potencial máximo na luta contra Dagon, onde infelizmente, depois que a maldição ativou seu domínio, ele não pôde fazer muita coisa, além de tentar defender dos golpes dele, mesmo batalhando junto com Naobito, Maki e Megumi, e saiu bastante ferido da situação, e mesmo assim conseguiu enfrentar um grupo de humanos transfigurados enquanto enfrentava Mahito ao mesmo tempo. Porém, encontrou seu fim durante essa situação, já que o Mahito conseguiu tocá-lo com a sua mão e explodiu o feiticeiro em pedaços bem na frente do Itadori. E o seu controle sobre sua energia amaldiçoada também é mostrado por sua capacidade de atribuir um voto de ligação a si mesmo e limitá-lo por um determinado período de tempo. Mas agora falando da sua técnica inata, ela é a técnica da razão, que o permite dividir seu alvo com 10 linhas e cria à força um ponto fraco no ponto de proporção de 7:3. As linhas do alvo não precisam coincidir com o comprimento
comprimento ou a envergadura do alvo, Nanami pode escolher livremente qual parte dividir, incluindo o sujeito, cabeça, tronco, braços e pernas, enfim. Depois de fazer isso, ele pode usar o golpe Colapso, que é uma técnica de extensão que cria um ponto fraco no ambiente ao seu redor, permitindo assim que o Nanami o destrua com um único golpe. E além disso, como eu já falei anteriormente, Nanami possui um voto vinculativo com ele mesmo, chamado de Hora Extra, que limita a quantidade de energia amaldiçoada que ele pode utilizar durante o tempo em que está oficialmente no relógio trabalhando para a escola Jujutsu. Uma vez que ele vai além do seu turno normal, a energia amaldiçoada de Nanami aumenta demais e lhe concede um impulso no poder de luta. Enquanto trabalha nas suas horas normais, Nanami suprime sua energia amaldiçoada para cerca de 80 a 90%, e ao invocar horas extras, ele exerce no total de 110 a 120% de sua potência máxima. Mas agora em quarto lugar, Jinichi Zenin, que era um feiticeiro de alto escalão da família Zenin e um membro da sua unidade de elite de feiticeiros Jujutsu. O rei Jinichi era considerado um grau 1 especial por não ter feito parte da escola Jujutsu, e embora sem dúvidas um poderoso feiticeiro, Jinichi e o resto dos reis foram facilmente derrotados por Maki durante sua vingança contra o clã Zenin, sem ter muita chance contra ela. Depois que a feiticeira escapou da energia amaldiçoada, Jinichi liberou sua técnica amaldiçoada e pareceu conseguir impedi-la com vários punhos gigantes, mas não surtiu efeito algum já que Maki estava em outro nível. A sua técnica inata são os punhos de mísseis, que é em si uma técnica altamente destrutiva que podia conjurar punhos gigantes que são impulsionados por energia amaldiçoada como um míssil. Em terceiro lugar, Ugi Zenin. Ele é o irmão de Naobito Zenin e pai de Maki e Mai Zenin. Ugi é classificado como grau 1 especial e acredita ser igual a Naobito em termos de habilidade como feiticeiro. Um duelo direto e honesto contra Maki, antes dela atingir zero energia amaldiçoada, Ugi foi capaz de superar sua proeza física celestial e acreditava que a força de Maki não era nada especial quando comparada aos feiticeiros que reforçam seus músculos com energia amaldiçoada, e fazer isso com seu próprio corpo permitiu que Ugi se movesse incrivelmente rápido em um movimento de 180 graus e foi capaz de se virar completamente e cortou Maki em um movimento, derrotando-a instantaneamente. Porém, quando enfrentou Maki depois que ela ganhou poder semelhante ao de Toji, Ugi imediatamente foi com tudo com sua técnica amaldiçoada. No entanto, ele não foi páreo para ela e foi cortado sem esforço. E como um feiticeiro especial de grau 1, Ugi naturalmente tem quantidades relativamente grandes de energia amaldiçoada, e seu talento para Jujutsu permite que ele use técnicas de barreira secreta, além de sua técnica inata, a coragem fulgurante, que o permite lançar chamas de sua arma. Ugi usa essa técnica com sua katana, sendo capaz de tanto criar fogo para substituir a lâmina quebrada, quanto intensificá-la para tornar as chamas mais mortais. Além disso, como um membro de uma das 3 grandes famílias, ele aprendeu a emoção da flor caída, que geralmente é usada como uma contramedida anti-domínio. Em segundo lugar, Naoya Zenin. Ele era o filho mais novo do Naobito Zenin e acreditava ser o verdadeiro herdeiro da família Zenin. Naoya também era o chefe da unidade de elite de clã de feiticeiros Jujutsu e um feiticeiro de grau 1 e especial. Ele era considerado um dos maiores talentos dentro de uma das 3 grandes famílias, com força comparável ao seu pai. Em seu primeiro confronto com Yuji e Chozo, Naoya conseguiu passar pelas defesas dos 2 lutadores excepcionais e acertou um duro golpe antes de parar um contra-ataque e escapar sem sofrer um golpe. E aconteceu tão rápido que Yuji e Chozo nem tinham certeza do que aconteceu, mas imediatamente associaram isso a uma técnica amaldiçoada. E depois que Yuta chegou ao local de combate e começou a enfrentar Itadori, Naoya enfrenta Chozo sozinho e é capaz de dominar boa parte do combate. Porém, a pintura da morte consegue contra-atacar e eventualmente vence o combate com uma técnica desconhecida por Naoya. Além disso, ele também enfrentou Maki enquanto humano durante a vingança dela ao clã Zenin, e mesmo que tenha dado mais trabalho que todo o seu clã, ainda assim foi derrotado pela feiticeira e acabou se tornando um espírito vingativo. E não irei levar em consideração os feitos dele como uma maldição, porque aqui é um ranking de feiticeiros. A sua técnica é a feitiçaria de projeção, que ele herdou do seu pai. Ele lhe permite transformar um segundo em 24 quadros e traçar assim um conjunto pré-determinado de movimentos, usando o seu campo de visão como ângulo de visão. Enquanto essa técnica estiver ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão de Naoya deve obedecer à regra de 24 FPS, ou eles serão congelados por um segundo dentro de um quadro animado. Em primeiro lugar, para mim não poderia ser diferente, Naobito Zenin. Ele era um feiticeiro de grau 1 especial, o 26º chefe da família Zenin e o pai de Naoya Zenin. E como um chefe desse clã, Naobito era um lutador altamente considerado em todo o mundo Jujutsu, e seu domínio de feitiçaria de projeção, juntamente com a sua habilidade marcial e talento com suas estratégias, lhe renderam o reconhecimento como o feiticeiro Jujutsu mais rápido fora Satoru Gojo. Naobito, mostrado ser
ser capaz de dominar Dagon sem esforço, um espírito amaldiçoado de grau especial em combate corpo a corpo durante todo o início da sua batalha. Apesar de Dagon possuir muito mais energia amaldiçoada e técnicas amaldiçoadas do que ele mesmo, Naobito possui uma grande quantidade de energia amaldiçoada e consegue canalizá-la tanto para suas artes secretas quanto para sua técnica inata sem se cansar por um longo período e ainda assim fazer com que seus golpes reforçados por energia amaldiçoada fossem efetivos contra Dagon. A sua técnica inata é a feitiçaria de projeção, que permite o usuário dividir um segundo em 24 quadros e traçar um conjunto pré-determinado de movimentos para executar nesse segundo. Ele usa o campo de visão do usuário como ângulo de visão de projeção. Enquanto a feitiçaria de projeção estiver ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão de Naobito também deve respeitar os 24 FPS. Eles ficarão congelados por um segundo dentro de um quadro de maldição. Assim como eu expliquei quando eu estava falando do Naoya, o Naobito usa essa técnica para parecer se mover mais rápido do que o olho pode ver, além de congelar qualquer adversário que não conseguem acompanhar a sua velocidade. Por último, mas não menos importante, ele também pode usar a emoção da flor caída, uma medida contra domínios. Mas enfim, galera, esse foi o meu rank de todos os feiticeiros de grau 1. O que vocês acharam? Concordam ou não concordam? Deixa tua opinião aqui abaixo do vídeo e comenta também o teu rank, porque eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre o assunto. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.